E aí, pessoal do Quizards, tudo beleza? Hoje a gente vai embarcar numa aventura de conhecimento e explorar um dos lugares mais dinâmicos e, uau, fascinantes do nosso planeta, o Costão Rochoso. Então se preparem, porque a gente está indo para o mundo de extremos, onde a vida dá um show de sobrevivência. Já pararam para pensar disso? Imagina só, viver num lugar que, em questão de horas, muda completamente. No momento está tudo seco, com um sol forte na cabeça. No outro, você está completamente debaixo da água com ondas gigantes quebrando com toda a força. Pois é exatamente assim a vida no Costão Rochoso. E hoje a gente vai descobrir os segredos dos seres que são corajosos o suficiente para chamar esse lugar de lá. Tá, então vamos mergulhar de cabeça nisso. O que é, afinal, um costão rochoso? É bem simples, na verdade. É essa zona de encontro, essa fronteira entre o ambiente da terra e o ambiente do mar. É literalmente onde as rochas encontram as ondas, criando um habitat único que exige muita, mas muita adaptação para conseguir sobreviver ali. Para a gente conseguir entender como a vida se organiza no meio dessa bagunça toda, a gente precisa de um mapa. E o mapa do costão rochoso tem um nome: zonação. Guardem essa palavra, porque ela é a chave secreta para decifrar como os organismos se distribuem nesse ambiente. Zonação parece um nome complicado, né? Mas a ideia é super simples. Pensa num prédio de apartamentos, só que deitado na praia. Cada andar desse prédio tem moradores diferentes, e a escolha do andar depende de quanto tempo eles aguentam ficar fora da água ou submersos. É uma organização incrível que a própria natureza criou. E aqui estão os 3 andares do nosso prédio. Lá no topo temos a zona supralitoral. Bem no meio do agito, a zona mesolitoral. E lá embaixo, onde está sempre molhado, a zona infralitoral. Cada andar com seus próprios desafios e com seus moradores super especializados. Agora que a gente já tem um mapa em mãos, que tal visitar cada um desses andares? A nossa expedição está oficialmente começando. Vamos lá conhecer esses moradores de perto. Começando pela cobertura, o andar de cima, também conhecido como zona supralitoral. Esse é o lugar mais seco de todos. Ele quase nunca fica debaixo d'água, recebendo só os respingos das ondas mais fortes. A vida aqui tem que ser ninja para aguentar a falta de água e o sol na cabeça. Agora se preparem, porque a gente está descendo para o andar do meio, a zona mesolitoral. E aqui, gente, aqui o bicho pega. É a verdadeira zona de batalha. Os organismos são esmagados pelas ondas quando a maré sobe e depois são quase cozidos pelo sol quando a maré baixa. E o espaço? Disputado à tapa. Para viver aqui tem que ser muito forte. E por falar em gente forte, vamos conhecer nosso primeiro herói, o mexilhão. Com essas ondas gigantes batendo nele o tempo todo, qual seria o maior desafio dele? Exato. Como é que ele faz para não ser arrancado da rocha e levado embora pelo mar? O mexilhão tem um superpoder. Ele produz uns fios super resistentes, chamados de bisso. Esses fios funcionam como se fossem cordas de alpinista, prendendo ele com toda a força na rocha. Isso é um exemplo brilhante do que é uma adaptação, uma solução genial da natureza para um problemão. Nossa próxima moradora é a craca. Ela também vive grudada na rocha, mas o desafio dela é um pouco diferente. Quando a maré baixa e o solão aparece, como é que ela faz para não virar um petisco seco? Como ela sobrevive a esse ressecamento todo? E lá vem outro superpoder. A craca tem uma casca de calcário que funciona como uma pequena fortaleza. E o mais legal de tudo, ela tem umas plaquinhas que funcionam como uma portinha. Quando a maré baixa, ela, fecha essa porta e guarda um pouquinho de água lá dentro para ficar úmida até o mar voltar. O ponto crucial aqui é a proteção. Genial, né? Finalmente chegamos ao andar de baixo, a zona infralitoral. Como essa área está sempre debaixo d'água, as condições são bem mais estáveis, mais tranquilas. É por isso que aqui a gente encontra a maior variedade de vida, a maior biodiversidade do costão. É uma festa de anêmonas, ouriços do mar e um monte de algas coloridas. Ufa, que expedição incrível! A gente viajou pelos 3 andares do Costão Rochoso e conhecemos seus superhabitantes. Vamos só recapitular rapidinho o que a gente aprendeu nessa jornada? Primeiro, o costão é um ambiente de transição entre a terra e o mar. Segundo, a vida por lá se organiza em zonas, que nem os andares de um prédio. Terceiro, para sobreviver aos desafios, os animais desenvolveram adaptações incríveis, que são verdadeiros superpoderes. E por último, é um lugar com uma riqueza de vida fantástica. E agora, que tal um desafio para testar o que foi aprendido? Chegou a hora do desafio do Quizards sobre o Costão Rochoso. Vamos lá! Pergunta número 1.
Qual zona do costão rochoso está sempre submersa e tem a maior biodiversidade? Seria a letra A, supralitoral, B, mesolitoral ou C, infralitoral? A resposta correta é a C, zona infralitoral. Por ser a mais estável, é lá que a vida marinha mais consegue prosperar. Muito bem! Segunda pergunta. Animais como os mexilhões e as cracas, que vivem fixos nas rochas, se alimentam principalmente como? Letra A, predação, ou seja, caçando outros animais. B, filtração, tirando o alimento da água. Ou C, fotossíntese, igual às plantas. E a resposta é a letra B, filtração. Eles são como filtros vivos, limpando a água e tirando as partículas de alimento que o mar traz para eles. Excelente! E a última pergunta do nosso desafio. A capacidade de se proteger contra o impacto forte das ondas é uma adaptação essencial para sobreviver em qual zona? Letra A, supralitoral, B, mesolitoral ou C, infralitoral? Acertou quem disse letra B, zona mesolitoral. É aquela zona que mais apanha com a força das ondas. Então, saber se segurar é questão de vida ou morte. Parabéns a todo mundo que participou! Missão cumprida! Mas agora, quero deixar uma pergunta final. De todas as adaptações que a gente viu, qual superpoder de sobrevivência foi o mais incrível? Foram as cordas do mexilhão? A portinha da craca? Quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários. E essa foi a nossa exploração pelo incrível mundo do Costão Rochoso. Para mais aventuras de conhecimento como esta, já sabe, né? Se inscreve no Kizards, ativa o sininho para não perder nada e deixa aquele like para fortalecer o canal. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!